Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Que Deus, nosso Pai, nosso companheiro de todos os momentos, nos possa abençoar nesta noite, assim como Jesus, esse querido amigo, sublime mestre, com quem sempre podemos contar. Para mim, é uma imensa alegria a oportunidade aqui estar com vocês, nesta festa, neste ágape espiritual, em comemoração aos 14 anos da casa. Agradeço, na pessoa do querido amigo André, o convite que nos foi estendido, por meio do qual abraço a todos os trabalhadores e frequentadores desta casa, fazendo votos também de muitos anos mais de trabalho, de produção, de frutificação na seara de Jesus, na seara de Kardec, a casa que se encaminha para os 3 lustros, mas certamente para muitos anos mais, decênios de esforço, sempre com essa consciência de que, para além da obra física, a instituição é composta pelo conjunto de corações que aqui se agregam, se congregam em torno e por meio dos laços do amor. Então, relembrando a feliz metáfora que o André se utilizou, que essa árvore bendita, árvore de vida, siga a florescer e a frutificar, ofertando aos viajores cansados do caminho e famintos o pouso amigo, a sombra acolhedora, mas também o fruto que sustenta, que nutre, o perfume que estimula, que inspira, para que os corações que aqui têm a oportunidade de passar nos 2 planos da vida, daqui saiam com algo a mais para a caminhada, em busca da vida abundante, que é a meta de todos nós. Então, que Deus, que Jesus e os bons espíritos lhes inspirem e lhes abençoem sempre. E dada a ocasião festiva, fomos buscar, como o André também frisou, naquele que tantos presentes de valor inestimável nos tem dado, nos deixou. Tesouros espirituais que ainda estamos por descobrir. Estamos ainda a tatear no que diz respeito à descoberta da grandeza do Evangelho em nossas vidas e daquilo que ele abre para nós. Me lembro de Gamaliel, certa feita, orientando a Saulo, após a sua conversão, a conversão dele, Gamaliel, e a conversão de Saulo, quando o seu antigo pupilo o busca na cidade de Palmira, buscando orientações quanto ao porvir, Gamaliel volta-se a ele e já renovado, com uma nova perspectiva, porque havia abraçado o Evangelho do Cristo, diz então a Saulo e a todos nós: adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Nós estamos cruzando os pórticos deste país. Estamos vendo as primeiras paisagens, os horizontes que aos poucos vão surgindo. Vislumbramos a beleza que nos espera mais além, quando essa jornada de fato tiver sido percorrida. Mas o nosso coração já segue esperançoso, animado, pelo que se promete, pelos horizontes que se nos abrem. E isso é, meus amigos, estudar o Evangelho. É mergulhar no fundo em nós mesmos, descobrir potenciais ignorados, respostas antes desconhecidas, indicações aos nossos anseios, caminhos seguros, fontes inesgotáveis, mananciais que não cessam de jorrar. Que país belíssimo a desbravar e a descobrir com o Evangelho. Porque até aqui, na condição de humanidade, temos desbravado o nosso mundo e até além. Já fomos à Lua, almejamos ir a outros orbes. Por meio das sondas, dos robôs, já até chegamos lá.
Mas este homem, este ser humano, dirá Emmanuel, desbravador da estratosfera, bem como das fossas submarinas, vê-se ainda como um ilustre desconhecido de si próprio. E por isso, às vezes, tão carente de recursos, de respostas, que nele serão encontradas à luz do Evangelho de Jesus. Por isso buscamos estudá-lo, em especial com o auxílio inestimável do Consolador. Chaves de entendimento valiosíssimas que vão nos abrindo porta a porta, cofre a cofre, vão nos dando acesso a esses imensos recursos, para que então em nossas vidas, apesar ainda da fragilidade, apesar ainda de nossa pequenez, não nos falte resolução, não nos falte inspiração, não nos falte força e esperança para seguir. Eis a importância de buscarmos, de conversarmos com o Evangelho, porque no fundo é com Jesus quem conversamos, quando ao Evangelho procuramos. E eis aí aquela amizade que está ao nosso alcance e que talvez até aqui não tenhamos sabido utilizar em todo o seu potencial. Jesus à nossa disposição, não para atender os nossos caprichos, por óbvio, mas para nos orientar quanto aos caminhos para a vida eterna. Por isso, fomos buscar uma das parábolas, uma das tantas e tantas lições de Jesus, sobre a qual nos deparamos recentemente e julgamos muito pertinente, tendo em vista o contexto do mundo, passados 2000 anos do advento do Evangelho, o materialismo ainda permanece vigoroso, a prender inúmeras consciências e corações num reino de ilusões, a distanciá-las ainda das finalidades mais sublimes e mais altas da vida, e assim um sem número de indivíduos entregam-se às paixões, aos prazeres, ao egoísmo, contentando-se com uma vida muito aquém da vida que nos está reservada. Agora, mais cedo, inclusive, mencionávamos a epístola de Erasto aos espíritas lioneses, quando da viagem de Kardec. Na verdade, a segunda viagem que ele faz não foi só em 1862, como diz o livro. Na verdade, em 1860 ele faz uma primeira viagem, em 1861 ele faz uma segunda viagem, envolvendo mais uma cidade. Depois, em 1862, ele faz aquela viagem mais ampla, passando por várias cidades. E assim, existem outras viagens que ele faz depois. Mas nesta de 1861, ele leva consigo epístolas de Erasto, discípulo de São Paulo, às comunidades de Lyon e de Bordeaux. E na epístola aos lioneses, Erasto dirá que um dos grandes focos da nossa atuação é ainda o combate ao paganismo romano, tão vivo no mundo. Porque embora o Império Romano não mais exista, embora o culto a César, como existia naquele tempo, era a religião oficial do Estado, do Império Romano, embora isto não mais exista, os princípios e os valores do paganismo romano ainda estão muito vivos na humanidade terrestre. Os deuses que vamos criando e adaptando aos nossos interesses, o culto do bezerro de ouro, como também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, a se traduzirem, embora a roupagem diferente, nos mesmos grandes problemas do materialismo, do egoísmo e do culto que prestamos, então, não ao Senhor da vida e à sua lei, mas aos deuses que vamos elegendo em nossos altares muito particularistas. O Deus do dinheiro, ou o Deus do poder, o Deus do prazer, o Deus do eu, na figura do egoísmo. É o paganismo ainda. Temos cultuado e sacrificado a muitos outros deuses que não o Criador. Então, de certo modo, ainda vemos, ou nos vemos, nesse mesmo processo, nessa mesma luta. E assim a gente vai ver
O mundo configurado ainda com esses problemas, com essas amarras, e a pertinência, portanto, da mensagem de Jesus, que embora de há 2000 anos, parece cada vez mais atual, porque responde justamente às demandas de uma humanidade que cada vez mais sente é preciso avançar. São chegados os tempos. Porque o processo evolutivo se dá em ciclos, no plano dos indivíduos e no plano das coletividades. Cada ciclo é marcado por processos de aferição, cada desencarnação, o espírito em cada um desses processos é submetido a um juízo, a uma análise do que foi feito ou não. Ao longo da vida passamos por momentos como estes também de aferição, mas para a humanidade como um todo, entendida como individualidade coletiva, também chegam os momentos de aferição, de fechamento de um ciclo para a abertura de um novo tempo. E é o que estamos vivendo, dizem os Espíritos. Daí, até mesmo por isso, o advento do Espiritismo, vindo sustentar a humanidade, abrir horizontes e perspectivas para nos prepararmos para esse grande processo de mudança de paradigmas, em que, enfim, o ser humano carnal, ou o homem carnal, como diz Kardec em O Livro dos Espíritos, cederá espaço ao homem moral, ao ser humano moral. Em que, enfim, a matéria deixará de ser o centro das atenções da imensa maioria dos encarnados, para que a realidade do Espírito resplandeça. E o Espiritismo, daí até o seu próprio nome, o culto ao Espírito, a predominância do Espírito, a primazia do Espírito, daí o papel do Espiritismo em ensinando-nos, falando-nos, explicando-nos essas realidades, para que a humanidade terrestre não mais venha pretextar ignorância e prorrogar aquilo que já é necessário. Aquilo que os tempos nos dizem é preciso seguir. E essa parábola de Jesus, como as suas lições, portanto, todas elas de tamanha pertinência, fala-nos ou trata-nos mais especificamente disso, da nossa relação com a experiência material e da atenção que precisamos ter no trato com ela, ou no aproveitamento dela. Porque algo que precisamos mudar em nossa trajetória espiritual é justamente este aproveitamento das vindas à matéria. Quanto mais recuamos na evolução, mais percebemos que são mais frequentes as vindas, mas geralmente menos profícuas. Quanto mais avançamos na evolução, mais ou menos frequentes se tornam as vindas, mas mais profícuas. Lembramos-nos, por exemplo, do caso de Asclépios, citado no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, capítulo 4. André Luiz fica extremamente impressionado com a condição daquele espírito, que para aparecer em nosso lar, precisou contar com médiuns de materialização, aparecendo dentro de um quadro, numa cidade, no mundo espiritual, numa colônia. E André fica impressionado, esse espírito deve ser o suprassumo da evolução. E o benfeitor que estava com André diz, não, na verdade é um espírito ainda vinculado à Terra. Mas há planos de evolução da Terra em que a forma como a concebemos não mais existem, não mais existe. Almeja ser ele um representante, uma espécie de diplomata do planeta Terra junto a outras coletividades do sistema solar, Saturno ou Júpiter, para a gente ver como a evolução vai se expandindo em caminhos e possibilidades impressionantes. Mas esse espírito, diz lá o benfeitor, ele encarnava em períodos de mais ou menos 800 anos. Mas quando encarnava, a aplicação desses espíritos é de impressionar, o aproveitamento, porque já sobrepuja o espírito à matéria. E em vindo à matéria, não se deixam mais por ela absorver, se iludir, cair no sono, a que ela muitas vezes nos impele.
a limitação, a estreiteza dos sentidos, a dificuldade da percepção das coisas espirituais. Muitos os espíritos embalados, então, por esse processo, pelos cânticos de sereia que a matéria vai nos propondo, nos vemos daqui a pouco transviados, adormecidos, ludibriados por essas ilusões, para o despertamento tardio no mundo espiritual, em soluços amargos pela oportunidade perdida. Por isso, André Luiz e Emmanuel chegam a dizer: uma das maiores dores para os espíritos, sobretudo aqueles já com alguma lucidez do mundo espiritual, é a consciência do tempo perdido, ou de mais uma encarnação, de mais todo um planejamento que escapou pelas suas mãos. Como vemos no livro Os Mensageiros, nos capítulos iniciais, nós temos uma série de casos que André Luiz cita, de espíritos que se prepararam para a encarnação, vieram com tarefa na seara espírita, doutrinadores, médios, etc., expositores, que chegaram à matéria, até começaram a tarefa, mas logo completamente se transviaram, chegando ao mundo espiritual na condição de náufragos, com profundos arrependimentos, com lágrimas dolorosas por escolhas equivocadas. Então, em se tratando de encarnação, especialmente, amigos, com o volume de informações que nós espíritas temos, toda vigilância, toda atenção é pouca no que diz respeito ao aproveitamento e à aplicação. Porque talvez aqui não tenhamos toda a dimensão. Conseguimos imaginar, pela literatura espírita, do quanto foi feito, planejado, quanto amor envolvido, quanta influência ou quanta intervenção do alto estiveram envolvidos em nosso retorno a esta experiência, no reencontro com os que estamos, com aqueles que conosco caminham, nas experiências que vivemos. Há muito, muito em jogo aí, para passarmos desatentos, postergando, protelando aquilo que o hoje nos convida a fazer. Por isso, Paulo e também Tiago, em suas epístolas, reforçam a importância do hoje, do agora. Paulo diz: ei agora o tempo oportuno, eis hoje a ocasião bendita, porque o amanhã, na matéria, talvez não virá. Nós não sabemos quando chegará o dia do juízo consciencial para o espírito, no retorno à experiência maior. E é disso, de certo modo, que essa parábola de Jesus trata. E ela se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, dos versículos 33 em diante. Vou lê-los aqui e depois a gente vem tecendo algumas considerações sobre eles. Diz lá o mestre: olhai, vigiai e orai. É interessante, né? Porque geralmente a gente conhece a fórmula vigiai e orai, ou orai e vigiai. Mas Marcos acrescenta mais um verbo, e só ele faz isso: olhai, vigiai e orai. Lembrando que o Evangelho de Marcos teve muita influência de Simão Pedro, aquele que foi talvez a sua fonte primária. Então, talvez tenha sido Simão, e aqui é apenas uma elucubração, Simão, que tem orientado, acrescenta mais um verbo aí, que a experiência me diz ser importante. Enfim, ele acrescenta esse detalhe. Emmanuel, por óbvio, veremos, não deixa passar batido. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Que tempo? Pode ser o tempo da desencarnação, o dia? Pode ser o tempo da prova? Emmanuel chega a dizer: às vezes preparamos por muitos anos, até por séculos, para sermos provados em um instante. Às vezes a prova que vai chegar num tempo indefinido, ela é o resultado de algo que a gente vem se planejando para viver há 2, 3 encarnações.
E aí, se ela me colhe de surpresa, desatento, como será? Então a gente já vai percebendo aqui que Jesus está frisando a importância dessa preparação, de estarmos atentos para o que a vida poderá nos trazer. Seja a desencarnação, ninguém sabe. Alguns talvez tenham alguma ideia, mas ninguém sabe exatamente o momento em que esse tempo, esta hora soará. Pode ser esta ou aquela prova, esta ou aquela oportunidade de crescimento, que às vezes, não estando atentos, passará por nós. E só viremos a encontrar depois de muita luta, de muitos anos. Há até um símbolo interessante, né? No grego nós tínhamos 2 conceitos de tempo. Cronos era um dos titãs ali, representante do tempo. Daí vem a palavra, cronológico, cronômetro. Cronos era o símbolo do tempo cronológico, esse tempo que passa mesmo, tempo quantitativo. Mas tínhamos também o conceito de kairos, que era uma outra forma de tempo, traduzida às vezes por oportunidade. Era o chamado tempo de Deus, aquela ocasião. E é interessante notar a representação de kairos na arte grega, né? Kairos era representado como um jovem a expressar essa velocidade pela qual ele transitava, né, ele passava, desnudo e com um topete à frente. Como a dizer assim, para pegar o kairos, você tem que estar atento quando ele vem, porque só pega ele pela frente, se ele passou, já foi. Não tem cabelo atrás, nem roupa para você agarrar. Era a maneira pela qual os artistas representavam essa questão da oportunidade, desse tempo que surge de inopino e espera do Espírito atenção, preparação para aproveitar, para não deixar passar aquilo para o que talvez estivesse se preparando há tanto. Mas continua Jesus. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Essa é a fala do Mestre, que abre para nós muitos canais, muitas possibilidades de reflexão, mas encaixando-a aqui a essa nossa análise hoje sobre a encarnação, o seu valor e a atenção que ela nos pede, logo a gente começa a entender o sentido das expressões de Jesus. É interessante quando ele diz, né, como se um homem partindo para fora da terra delegasse trabalho aos seus servos, àqueles que ali ficariam, com a certeza de que em algum momento ele voltaria para aferir o resultado do que foi feito. Ora, quem é esse senhor da casa, esse senhor da terra? Senão o próprio Mestre, que a administra em nome de Deus. E nós sabemos que o reino que ele vem implantando começou antes mesmo da sua vinda, por meio dos precursores, tantos que enviou, não só os profetas de Israel, mas em todas as culturas e nações, desde os Vedas do hinduísmo, desde o druidismo dos celtas, as reflexões sobre a morte e a transcendência no Egito, as mediunidades e a interação com o mundo espiritual na Caldeia, na Síria e na Babilônia. O Senhor tem enviado mensageiros que vêm preparando este reino, dando alguns alicerces. Mas não podemos negar, com a sua vinda, nós entramos num novo estágio. Com o advento do Evangelho na terra, o reino entra, ou a construção desse reino, em um outro momento. Mas ele veio ter conosco de passagem, deixou o material de construção, mas não podia, nem pode fazer por nós a obra que nos compete, enquanto indivíduos e enquanto humanidade. Retirou-se ele da casa,
Não que nos tenha abandonado, mas foi para os bastidores, amparando-nos tanto quanto possível, mas dando-nos espaço de atuação. Dando espaço ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas, como faz o pai, que acompanha a criança ali até ela aprender a equilibrar-se na bicicleta e tal, mas chega um dia em que ele diz, agora você vai. E ele então se retira, sutilmente. Como faz o professor, que vai orientando, educando, mas chega o dia da prova, em que ele então se retira de cena para acompanhar, dar espaço ao aluno para a aferição do que tem aprendido. Por isso disse Jesus na última ceia, a vós convém que eu vá. Porque se ele não tivesse ido, será que teríamos tido Pedro como ele foi? Será que Pedro teria crescido tanto, não fosse a saída sutil, nem tanto sutil de Jesus, né? Nós fizemos com que essa saída fosse assim tão espalhafatosa, mas ele saiu com classe, com grandeza, mesmo com a cruz que nós lhe ofertamos, ele saiu, Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós convém que eu vá, porque quanto não cresceu Pedro depois dessa partida, dessa retirada estratégica, que não é um abandono, mais uma vez frisamos, mas um espaço necessário de atuação. Quanto não cresceram os demais discípulos, quanto não temos crescido nós, quando convidados à aplicação por nós próprios. Então é mais ou menos isso, num certo sentido, que ele está dizendo na parábola. Veio ter conosco o Senhor da casa, trouxe os elementos, estabeleceu as orientações, apresentou as diretivas e saiu de cena, dizendo que voltaria. Daqui surge, dessa passagem, de outras, a ideia da chamada parousia, né? A segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar. Nós espíritas entenderemos de uma maneira diferente de outras interpretações, compreendendo que esse retorno, na verdade, é esse momento de aferição. Jesus, de certo modo, voltou à humanidade na figura do Consolador e também na figura agora desses processos a que estamos submetidos de transição, que hão de definir para nós um novo tempo, em que então, de fato, o Cristo estará mais presente na vida terrestre, porque mais presente nos corações. Não que ele não tenha estado presente, desde antes da nossa tomada de consciência está, mas ele se tornará ainda mais presente na terra, uma vez que encontrar portas abertas em cada coração. Uma vez que encontrar mãos à sua disposição para o serviço. Esta seria a segunda vinda do Cristo. Também analisando, ou por meio do Evangelho, por meio dos padrões que nos apresentou da lei divina, expressando para cada espírito no juízo da própria consciência, qual foi o aproveitamento de cada um. Então, num primeiro sentido, essa fala de Jesus expressa esse próprio processo de transformação da terra em que agora estamos inseridos. É o retorno para agora analisar o que foi feito do Evangelho nesses tempos. Para conferir aos que bem elaboraram os tesouros, as glórias dos corações fiéis. E aos que têm postergado novos processos educativos, novos convites e mesmo, digamos assim, o deslocamento a outras escolas planetárias, quando se fizer necessário. Mas a gente pode entender também esta vinda do Senhor, visitando a cada um daqueles para os quais delegou o trabalho, como os processos mesmo de aferição que a vida nos propõe. As provas e as lutas que, na verdade, representam processos de verificação do quanto estamos comprometidos com o compromisso assumido com Jesus. O quanto estamos levando adiante os projetos que com Ele assumimos, de melhoria, de aperfeiçoamento. Visita-nos Ele, portanto, de maneiras sutis, na forma de oportunidades, às vezes de maneiras mais diretas, mais enfáticas, na forma de provas dolorosas, de convites, mas assim vai avaliando
como tem sido o nosso progresso. Não que seja Ele o juiz, mas pela mensagem que nos trouxe, em nossa consciência, vai se estabelecendo o juízo, a análise de qual tem sido o aproveitamento da lição de Jesus em nossa experiência. Então, assim, a nossa encarnação vai sendo composta por um conjunto de aferições, por um conjunto de visitas do Mestre, seja na forma de oportunidades, seja na forma, às vezes, de dores e de lutas, que são também oportunidades, para que consigamos extrair da presente experiência material o máximo que ela nos tem a ofertar. E aí entra a orientação dele: olhai, vigiai e orai, para que saibamos identificar essas visitas, para que saibamos identificar quando serão esses tempos. Como ele disse, não sabeis quando virá o tempo. Pode ser o tempo da morte, da desencarnação, mas pode ser o tempo desta ou daquela prova, deste ou daquele testemunho. É preciso olhar, vigiar e orar para que saibamos identificar o que a vida está nos propondo, para que não venhamos a adormecer perdendo inúmeras possibilidades. Porque isso me faz recordar uma outra passagem, aquele momento em que Jesus está no horto com os discípulos, e ele leva 3 discípulos com ele, aqueles que geralmente estavam mais junto dele, em algumas circunstâncias específicas, que eram Pedro, Tiago e João, os 2 irmãos, Tiago e João, Tiago maior. E, como sabemos, é aquele momento que antecede a cruz, a crucificação, Jesus profundamente concentrado na experiência que havia de viver, em atenção, em vigilância, em oração, e pede o mesmo dos discípulos. Ele se afasta um pouco para orar, quando volta, estão os 3 dormindo. Ele os acorda, mais uma vez alerta: vigiai e orai, para não cair em tentação. Se afasta novamente. Volta mais uma vez, dormindo. Os alerta de novo e se afasta. Volta mais uma vez, dormindo. E ele diz: agora já é tarde, estavam chegando os guardas para o prender. E aí Emmanuel, baseado nessa cena e numa fala de Jesus, que volta-se para Pedro, para os demais, e diz: nem por 1 hora pudestes velar comigo? Emmanuel vai comentar essa frase no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 88, e ele diz assim: é preciso enxerguemos a vida em suas verdadeiras características de eternidade. Então, vida para nós é eternidade. E dentro da eternidade, uma encarnação é 1 hora, simbolicamente falando. E aí ele complementa dizendo: se nem por 1 hora temos conseguido ser fiéis, como esperar a união definitiva com o Mestre para a eternidade? Se nem por uma encarnação nós estamos conseguindo mantermos-nos despertos, vigilantes e atentos às incumbências que nos cabem, como esperar a integração definitiva com o seu amor para a eternidade? Só será fiel no muito quem aprender a ser fiel no pouco. Por isso Emmanuel diz, comentando esta frase: é preciso reconhecer o reduzido número dos que não dormem na matéria, desatentos, ou é preciso reconhecer o reduzido número daqueles que, vindo à matéria, não adormecem, ao passo que outros tantos permanecem adormecidos, esquecidos das incumbências que o Senhor lhes delegou. Então ele não está nem falando de espíritos que ainda estão num tal nível de ignorância espiritual, de adormecimento espiritual, que sequer fazem um plano mais elaborado para a reencarnação. Porque sabemos, muitos espíritos estão num regime quase que ainda automático no processo reencarnatório, porque ainda muito obnubilados com relação às questões mais transcendentes. Ele está falando daqueles que já assumiram compromissos com Jesus. E que entre estes é reduzido o número dos que não dormem. Dos que já assumiram compromissos. Para vermos a atenção que nos cabe.
E, naturalmente, conhecimento acrescido é responsabilidade mais ampla. E será depois uma angústia maior pela oportunidade não aproveitada. Por isso, Jesus faz questão de frisar em 3 verbos a importância de nos prepararmos para viver a encarnação. Nos prepararmos para cada dia com as surpresas que nos trará. Nos prepararmos, inclusive, para partir hoje de volta ao mundo espiritual. Quantos de nós poderá dizer, está preparado? Faz-me lembrar daquele caso de Bias de Priene, o grande filósofo, que conta-se certa feita, sua cidade estava para ser invadida, e aquele corre-corre, todo mundo se preparando para fugir, todo mundo fazendo as malas para o exílio e tal, e Bias de Priene tranquilo na praça central da cidade, e as pessoas passavam, olhavam aquela serenidade, ficavam impressionadas, até que alguém lhe perguntou, mas vem cá, você não vai se preparar? Você não vai juntar as suas coisas e tal? Falei, o que eu tenho já está comigo, estou preparado. Quantos de nós tem buscado construir essa preparação? Seja para a partida, seja para a chegada de provas ou de lutas. Porque circunstâncias na vida existem as mais diversas, todas com uma finalidade educativa, mas só nos ofertarão os seus frutos se encontrarem em nós terreno propício. Quantas sementes não temos desperdiçado por ofertar a elas um solo impermeável? Da indiferença, da desatenção, da absorção nas coisas do mundo, né? Faz-me lembrar a parábola do semeador, quando Jesus trata dos 3 tipos, dos 4 tipos de solo, melhor dizendo. Sempre me chamou a atenção o 3º tipo de solo. O primeiro, mais compreensível, impermeável, é o espírito que está ainda muito embotado, digamos, nas questões materiais. Ou mesmo com relação às questões espirituais. O segundo, o pedregoso, né? Muitas vezes somos nós ali, um pouquinho de solo fértil no meio de tanto de pedra. O terceiro é interessante, porque no terceiro, a plantinha ela cresce, não são mencionadas ali pedras, né? Mas ela é abafada por outro tipo de planta, que é o espinheiro. Como a dizer que é uma escolha do agricultor ali, de quem cuida daquele solo. Qual planta regar? E muitas vezes nós regamos espinheiros, e com eles abafamos a planta nascente do Evangelho. Porque ao explicar a passagem, Jesus diz que o 3º tipo de solo, que já é fértil, né? Porque já crescem nele 2 tipos de plantas, no 3º tipo de solo, ou o 3º tipo de solo, representa aquelas criaturas muito absorvidas com a vida material, com as preocupações do século, e que por isso resolvem ou optam cultivar mais espinheiros do que os frutos divinos do Evangelho. E são os primeiros a colher o contato doloroso com esses espinheiros que cultivam. Ou seja, solos com imenso potencial, mas que ainda não têm sabido discernir e analisar qual planta principal a cultivar. Ficam de tal modo absorvidos com as preocupações materiais que elas abafam o crescimento do Evangelho em seus corações. Então, muitas das vezes, temos recebido as sementes, mas elas têm encontrado esse solo em que não podem, de fato, nos dar os frutos que trazem o potencial. E um dos grandes trabalhos, porque a gente pensa na parábola do semeador e pensa só no trabalho do semeador, mas a gente não entende, talvez, ou se esquece, que é o trabalho oculto do preparador do solo, que somos nós. As sementes a representar o Cristo, os Espíritos, o que vamos acessando dos conhecimentos elevados, mas o solo a representar zonas do nosso ser. Se hoje trazemos os 4 tipos, a meta é que um dia venhamos a ofertar integralmente a toda a oportunidade que chega um solo fértil, em que sempre haverá produção.
Então há uma preparação a ser feita dia a dia pelo Espírito para o aproveitamento da encarnação, para que estejamos prontos para o tempo, seja ele qual for, e com aquilo que ele trouxer. Por isso, ao comentar esta fala de Jesus, desses 3 verbos, o Emmanuel, como falei, não deixou passar batido o verbo adicional que Marcos inclui. E no capítulo 87 do livro Vinha de Luz, ele diz, o título é Olhar, e ele comenta esse versículo, Marcos 13:33, que trata desses 3 verbos. E ele dá uma ênfase especial ao olhar, antes do vigiar e do orar. Parece até óbvio, mas às vezes não pensamos. Para que eu vigie com proveito, eu preciso ver o que está vindo. Eu preciso analisar o teor do que está ali querendo entrar na minha cidadela íntima. Para que a vigilância seja, portanto, efetiva, eu preciso olhar com atenção o que vem. A experiência, a convivência, a conversa, o que está sendo transmitido ali, para que eu permita a entrada ou cerre a entrada na cidadela íntima. Por isso, falando desse verbo olhar, o Emmanuel diz assim, é preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Porque às vezes eu estou tão preocupado em vigiar, mas tão pouco em olhar para que a vigilância seja efetiva, que eu tomo por algo bom algo que não é, e por algo ruim algo que não é também. Porque eu não analisei a fundo. Daqui a pouco eu estou acolhendo ideias que parecem interessantes, nobres, num olhar superficial, mas que olhadas a fundo são tremendas ilusões do espírito que eu acolho. E daqui a pouco eu estou refutando, lamentando coisas que num primeiro momento parecem incômodas, parecem ruins, mas que trazem consigo em seu bojo imensos valores espirituais. Sabe aquela conhecida história do cavalo de Troia? A gente acolhe muito cavalo de Troia, espiritualmente falando. A gente olha assim, nossa, que legal, um presente. Mas não analisa, não olha a fundo o que é isso, que emoções isso carrega, a que finalidades isso se destina. E a gente vai acolhendo ideias, daqui a pouco a gente está operando por influência de outras ideias que pescamos no mar da vida, sem saber por quê, para onde. O próprio Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, vai dizer: raras vezes pensamos por nós mesmos. Muitas vezes refletimos 1000 pensamentos incoerentes que vão nos levando como folhas ao vento, porque não olhamos. E aí vamos acolhendo. É uma vigilância, portanto, ineficaz, incompleta. Ao passo que às vezes surge uma prova, uma convivência difícil. E aí a gente olha superficialmente, não, disso eu quero distância. Começa a reclamar, se revolta, afasta a pessoa ou afasta-se dela. Mas se a gente olhasse mais a fundo, a gente veria como essa prova tem me trazido paciência. Como essa prova tem me ajudado a trabalhar perseverança. Como essa convivência tem sido para mim um manancial de compreensão e indulgência. Então, algo que antes eu bloquearia na entrada da cidadela íntima, olhando mais a fundo, eu falo, pode entrar. Vamos viver essa experiência, vamos colher o que essa semente tem a nos dar. Ao passo que outras coisas que eu deveria bloquear, eu traz para dentro, igual o cavalo de Troia. E aí lá dentro, bagunça tudo. Então, olha o que o Emmanuel está dizendo, é muito interessante isso. A gente precisa ganhar em discernimento. Por isso ele continua, discernir é a primeira preocupação da sentinela. Kardec não foi descrito como bom senso encarnado por acaso, gente. Quantos não se perderam nesses processos de revelação?
Quantos não vieram com tarefas de trazer renovações em determinado ramo da filosofia, do pensamento humano, da religiosidade, e se perderam por completo, porque a vigilância foi incompleta, ineficiente. Mas Kardec era aquele critério, aquela segurança, aquele bom senso, porque discernir é a primeira obrigação da sentinela. E que sentinela foi Kardec para Jesus? Que servo fiel foi Kardec para Jesus? Porque discerniu da importância do estudo, da importância de irmos a esses fundamentos, a essas bases. Como sermos espíritas, sendo Kardec um ilustre desconhecido para nós. O seu bom senso e a sua lucidez, que nos impedem, às vezes, de abraçar ideias tão esdrúxulas, que são circuladas por aí, vindas de espíritos ou de encarnados. Kardec chega a dizer no livro dos Médiuns, que um dos piores adversários do espiritismo não eram nem os adversários, porque esses ajudavam o espiritismo, levando ele onde ele não entraria. Mas ele diz que os espíritas exaltados eram do calcanhar de Aquiles do espiritismo, porque eles trazem para o espiritismo o cavalo de Troia. Eles abrem a porta para ilusões, para coisas que vão se misturando ao espiritismo, que não tem fundamento, que daqui a pouco fazem ruir todo um edifício. Por isso também a orientação de Erasto. Mais vale pecar por prudência, dirá Kardec, né, do que por excesso. Mais vale recusar 9, 10 verdades do que acolher uma mentira que daqui a pouco vai ser aquela pedra frágil que vai pôr todo um edifício abaixo. Discernir, portanto, olhar, porque quando estudamos não só os ensinamentos dos espíritos, né, na interação com eles, ou de outras doutrinas, outros conhecimentos que vamos acessando, não só eles conseguimos filtrar e analisar melhor, mas a própria vida. Eu consigo ler a vida, as pessoas, as circunstâncias melhor, quando acende-se a luz do discernimento espiritual, da consciência. Por isso, Emmanuel continua, o discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Então, é ganhar em visão psicológica, diz aqui Emmanuel. Ou seja, capacidade de penetrar no imo das coisas, de ver o que os olhos materiais não veem, de ver quais os interesses, quais as emoções, quais as finalidades desta ou daquela ideia, desta ou daquela ação. Não é só medir ou analisar por rótulos, é analisar essências. Essa visão psicológica é fruto do discernimento, da maturidade, dirá Kardec, do senso moral, que não é só fruto do intelecto, do estudo, mas também de um coração trabalhado. Porque a razão é sim um instrumento fundamental, mas a razão pode contaminar-se com o orgulho, com a soberba. Então a razão por si, desamparada da humildade, muitas vezes torna-se cega. Quantas mentes grandiosas em questões assim, às vezes morais, questões fundamentais, tiveram posturas inexplicáveis, porque não é só cultura, é sentimento, é luz de sentimento. Por isso Kardec dirá, no que diz respeito ao próprio entendimento do Espiritismo, muitas vezes não serão os mais cultos que penetrarão a essência, mas aqueles que têm mais maturidade do senso moral. Às vezes, do ponto de vista da cultura do mundo, sem tantos recursos, mas com uma perspicácia de vida, fruto da humildade, fruto da simplicidade, fruto do amor mesmo, que elas vão fundo, onde sábios do mundo param na antecâmara. Por isso Jesus chegou a dizer, glória te dou, ó Pai,
que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim lhe aprouve. É disso que estamos falando, de maturidade, de senso moral. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Sabe, esse tempo aqui que Jesus fala, não sabe quando ele virá? Somos visitados dia a dia por mensagens inúmeras que vão passando, às vezes, aos nossos ouvidos moucos, porque tão atentos aos ruídos do mundo e tão desatentos às mensagens divinas. Porque a presença divina, já dizia o grande poeta Rabindranath Tagore, mais do que no trovão se manifesta na brisa. Assim, muitas vezes, é a presença divina em nossas vidas. Às vezes, ela ribomba como um trovão, mas, na maioria das vezes, ela é sutil como uma brisa. E para percebê-la é preciso atenção, é preciso olhar para a vida. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Então, não só as circunstâncias, mas as pessoas. Será que eu estou realmente conseguindo ler, visualizar o quanto aquela pessoa tem a me ensinar? Quanto aquela convivência tem me ofertado? E, naturalmente, o quanto posso, de alguma maneira, retribuir? Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Então, as circunstâncias carregam sugestões que querem chegar ao centro da alma, mas para isso é preciso abrir as portas até lá. A questão é que vamos vivendo, às vezes, tão cerrados em nós mesmos, com portas e janelas mentais tão fechadas, que ela bate na porta e volta a mensagem, a visita de Jesus. Por isso ele disse no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele não vai esmurrar a porta, nem violentar a porta. Eis que está à porta e bate. Quem ouvir e abrir. Então é preciso abramos a nossa alma, o nosso coração, sobretudo, ao que a vida nos propõe. Seja a dor, seja a luta, seja a convivência, seja o dever que surgem de inopino. É preciso criar uma atmosfera, uma ambiência íntima que nos permita nos ligar a essas experiências. Isso me faz lembrar daquele encontro fatídico, né, entre Jesus e Públio Lentulus. Quando, às margens do Tiberíades, ele, de repente, se vê diante do Messias. Não acreditava sê-lo na época, mas era tal a emoção que sentia, a ascendência moral daquele espírito, que quando dá por si, está de joelhos. Então ali nós temos um caso dessa experiência que chega de inopino. Públio Lentulus não tinha se preparado para aquele encontro, mas chegou. Como Jesus disse aqui, né? Que uma hora ou outra o Senhor da casa vem até nós. Surge de maneiras diversas. E aí eles começam a conversar, e aí Jesus tem aquela famosa frase, né, orientação, dizendo para ele que agora ele havia encontrado um ponto de referência para a sua vida, e que estava no querer dele aproveitar aquela oportunidade agora ou daqui a alguns milênios. Como a gente falou, a questão do tempo. Ele vem, chega, às vezes não o colhendo aqui, só virá mais adiante. E aí Jesus diz assim para ele: se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza. Então, o desdobramento da vida aqui na matéria está sujeito às circunstâncias, há uma lei regendo tudo isso, a lei de causa e efeito, que é o que nos traz os resultados do nosso proceder agora, ou do nosso proceder pregresso, né, de outras encarnações. Claro que não é um determinismo absoluto, existe sempre uma margem para o livre-arbítrio dentro da lei divina. Então são circunstâncias de toda sorte, mas também de toda natureza. E é preciso saibamos discernir
a natureza de cada circunstância para discernir o que ela tem a nos ofertar. Por isso Jesus complementa dizendo: cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar os seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Meu filho, ao longo da sua jornada, circunstâncias muitas você viverá, de diferentes naturezas, mas para o espírito que desperta, que se mantém atento na encarnação, cumpre-lhe agora como um dever, usando sentimento e vontade, buscar aproximar-se dessas experiências, para delas extrair o melhor em termos do bem e do amor. Ou seja, de certo modo, Jesus está dizendo para ele o que disse naquela parábola, o que Emmanuel está nos dizer aqui na orientação: meu filho, a vida chega todos os dias para nós, sempre nova, sempre única, cada dia singular, trazendo-nos uma série de visitas do tempo, oportunidades e circunstâncias. Mas se você não buscar pela vontade e pelo sentimento vincular-se a elas, delas extrair o tesouro que trazem, elas vão passando por ti. Ou antes, você vai passando por elas. E elas vão ficando, você vai seguindo, perdendo o que poderiam te dar. Por isso Jesus continua, né? Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso. Essa visita, né? Um minuto glorioso. Se conseguires utilizar a tua liberdade daqui por diante, em teu coração, né, para converter em teu coração esse minuto, em um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Olha esse detalhe final, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Por que indeterminável? Porque depende do Espírito determinar. Às vezes a sua redenção começa na acolhida daquela luta, daquela convivência. Se você souber acolher esse minuto glorioso, se você estiver se preparando, olhando, vigiando, orando, buscando recursos para vê-lo, ali começa talvez a tua redenção. Mas se não, você deixa passar mais uma vez, quando voltará aquela ocasião? Então é muito bonito pensarmos nesses termos, né? Como Emmanuel está destacando essa atenção que nos cabe. Voltando à mensagem dele, ele diz: na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Ou seja, também o amparo do alto, né? Que vai querendo conversar, nos orientar, mas para o qual muitas vezes estamos desatentos, absorvidos pelos ditames ou pelas distrações materiais. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Aquela ideia do carpe diem, né? Que foi tão mal interpretado ao longo dos séculos na história da humanidade, o colher o dia como o gozar, como entregar-se ao simples querer e a todas as expressões do desejo, quando em verdade colher o dia é isso aqui. Perceber que um dia é um campo constituído de horas e minutos, cada um deles com as suas sementes e imensas possibilidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e a orar com proveito. Depois de uma leitura mais madura da vida, é então que a nossa vigilância será mais eficaz, porque com um padrão melhor, com uma referência mais segura. E é então que a nossa oração será de fato um recurso ainda mais divino, porque encontrará um coração mais amadurecido, um coração mais lúcido e mais disposto ao que de fato lhe compete. Não será mais um simples pedir, não será simplesmente um lamento, vozes sem sentido,
ou apenas a expressão de caprichos, mas antes uma solicitação de recursos, uma aquisição mais ampla de visão espiritual para seguir e para triunfar nas lutas de cada dia. Por isso, que saibamos lembrar dessa orientação de Jesus a Públio Lentulus, que se estende a todos nós, que saibamos mobilizar vontade e sentimento, a fim de, a cada novo dia, a cada despertar para a vida física, mantermos também despertos em espírito, atentos, olhando, vigiando e orando, para que, em recebendo a visita do tempo, em suas múltiplas expressões, não deixemos mais uma vez passar, talvez, o minuto glorioso, a oportunidade redentora que muitas vezes tem escapado pelas nossas mãos. Lembremos-nos de Jesus a nos orientar, a nos alertar. A todos vos digo, meus filhos, vigiai. Que estejamos assim vigilantes, buscando estar com Ele, atentos e despertos, velando por uma hora que seja, agora na matéria, por um dia, por um mês, até que venhamos por uma encarnação, a de fato nos portar fielmente, preparando, enfim, a legítima e definitiva união com o Mestre, para a eternidade de luzes e de bênçãos que a todos nos esperam. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos nos lembrar daquele que é um dos pedidos mais belos do Evangelho, já que o olhar é assim tão importante, que possamos lembrar o pedido do cego Bartimeu diante de Jesus, quando este lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E ele teve a sabedoria inspiradíssima de apenas falar: Senhor, que eu veja. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.